Eu convido-os a abrirem a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 2, do verso 13 ao verso 46. Primeiro livro de Reis, um livro histórico, que traz-nos a narrativa da transição em que Davi, ele então passa para o seu filho o trono, e nesse processo turbulento, difícil, com uma ameaça de conspiração, em rumores de traição e de fato de intenção de usurpar o trono por parte de Adonias, um dos filhos de Davi, nós encontramos Deus, ele soberanamente conduzindo todas as coisas, Deus preservando a sua promessa a Davi, Deus então encaminhando todas as situações e ao mesmo tempo tratando de problemas que não foram resolvidos no final do reinado de Davi, que agora precisariam ser tratados no início, para que de fato Salomão tivesse um reinado conforme Deus já havia predito para Davi e para Salomão, um reinado próspero, um reinado de paz, um reinado onde não haveria sangue, não haveria guerra. A palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 2, do verso 13 ao verso 46, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou uma palavra, tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisague, sunamita. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se sentou à sua mão direita. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque tu não recusarei. E disse ela, dê-se Abisague, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tenho dito, hoje morrerá Adonias. Então, o rei Salomão enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arrematou contra ele, de sorte que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições do meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Silo. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo, foi Benaia ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui.
Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita ali aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis, em busca de teus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido para sempre, perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Amém. Irmão, nós temos aqui essa narrativa, e ela especificamente, ela começa com uma transição e termina com uma declaração que no verso 12 já havia se afirmado elas. Observe bem, capítulo 2, verso 12. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Verso 46, final do verso 46, segunda metade. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Toda essa narrativa, a execução destes 4 homens, elas são para estabelecer esta verdade, esse momento de transição. O reinado de Salomão, ele começa como sendo um cumprimento de uma promessa que Deus, dentro da sua linhagem santa, dentro de uma linhagem messiânica, prometida a Davi, que o trono, o cetro, não se apartaria da casa dele, e que ele teria sempre um descendente assentando-se ali, reinando. E nós temos então essa declaração, essa linhagem messiânica declarada. Nós vemos então aqui Salomão, que é o príncipe da paz, agora tornando-se rei. Inclusive o nome Salomão, não sei se os irmãos sabem disso, significa pacificador. E aqui, pelo fato de ele executar os inimigos do seu pai,
nós vemos que pacificador necessariamente ou nunca é sinônimo de pacifista, né? Então, pacifista é a pessoa que decide omitir-se de lutar. E ela então alega que o não ativismo, a não defesa ou não ataque, em nome da ausência de conflito, é a melhor saída. O pacificador é aquele que trata dos problemas, aquele que resolve os conflitos, mesmo que pela força, ou pela batalha, ou pela execução, mas é aquele que traz a paz, aquela paz que realmente deveria existir, sem a intervenção daqueles que são adversários ou daqueles que são criminosos. Nós vemos que Salomão, ele é um tipo de Cristo e, ao mesmo tempo, ele também é um antecessor na linhagem messiânica. Ele é aquele que estará estabelecendo o reinado no seu melhor momento. Tanto é que, depois de Salomão, nunca mais nenhum outro reinado foi tão próspero. Nenhum outro reinado foi tão amplo em termos geográficos, não só geográfico, em termos de expansão do reino, né? Sem batalhas, sem guerras, mas também da influência internacional que Salomão exerceu sobre outros reis, sobre outros povos, não só no aspecto de comércio político, mas também no aspecto de religião. É óbvio que nós sabemos da história que na fase madura de Salomão, por causa dos seus muitos casamentos comerciais e políticos, o coração dele seguiu os ídolos e os deuses de suas esposas, e ele fez templos para os deuses delas. E nisso ele cometeu loucura, e ele negou a sabedoria que ele pede a Deus aqui no início do capítulo 3. Mas o que nos importa agora em termos de análise é observar que do verso 13 ao verso 46, Deus ele cumpre esse momento de transição. Deus ele estabelece a paz no reinado dele, eliminando aqueles que seriam oposição. Curiosamente, os inimigos de seu pai, que também agora passam a ser seus inimigos, eles também apontam para tipos dos inimigos de Cristo. Isso que é curioso, né? Eles também apontam para isso. Nós veremos no decorrer da exposição. Bom, a nossa divisão do sermão seguirá a estrutura natural do texto, cada personagem desse. E cada personagem desse, ele aponta para uma figura, para um personagem, um papel de oposição ao reinado messiânico de Salomão. Lembrando que a questão não era apenas uma crise política interna ou familiar. O problema não era apenas o risco de haver uma usurpação ou um golpe de Estado, mas aqui nós temos, de fato, uma linhagem legítima de alguém que havia sido escolhido por Deus para que fosse, então, o antecessor do nosso Redentor Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos do verso 13 até o verso 25, Adonias, que era meio-irmão de Salomão. Adonias, ele, desde lá do início do capítulo 1, ele se levanta, ele se organiza, ele se propõe, ele publicamente declara, ele então faz publicidade política para poder então encher os olhos das pessoas, para que as pessoas admirassem a sua liderança, a sua influência, para que ele pudesse então, as pessoas pudessem ver nele alguém que tinha pulso, que tinha liderança, alguém que tinha iniciativa e alguém que manifestava uma grandeza que enche os olhos daqueles que procuram líderes. Capítulo 1, verso 5, observe bem comigo, por favor. O texto diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, ou seja, ele promoveu a si mesmo. E ao promover a si mesmo, ele diz: Eu reinarei. Eu reinarei. E qual foi a estratégia de publicidade que ele faz? Semelhante a Absalão, né, que é aquele sermão que o presbítero João pregou, em que Absalão fez a mesma coisa, montou uma carruagem com cavalos bonitos e fortes, colocou homens de guerra, soldados corpulentos, de boa aparência, correndo à frente de seus cavalos, e ele então começou a andar na cidade, fazendo a mesma estratégia, uma estratégia em que as pessoas falam: olha, esse daí é um cara que a gente tem que admirar, esse é uma pessoa que nós devemos correr atrás dele, esse é alguém que realmente tem presença, esse é o líder que a gente quer, que nós queremos. E
E detalhe, Davi ainda estava vivo, e Davi não sabia desse momento. E ele agora, dessa coragem, ele corre pela cidade, ele monta um banquete, chama as pessoas que ele sabia que poderiam ser confiáveis ao seu domínio, que ele poderia exercer influência, pessoas que ele poderia então manobrar, pessoas que ele poderia manipular, pessoas que poderiam apoiá-lo, mas ele não chama algumas pessoas. Ele não chama, por exemplo, o profeta Natã. Ele não chama, por exemplo, o próprio Salomão, não chama Betseba para participar de uma festa que, embora não declarada, mas subentendida, que era o momento de posse do novo rei, sem seguir o processo que Deus já havia estabelecido, de que seria levantado por um profeta, seria ungido e seria apresentado por Deus como sendo um rei chamado e capacitado por Deus. Adonias, ele usa uma estratégia pessoal para fazer isso aí. E nesse processo todo, Natã, ele chama Betseba e fala, vai ao rei e fala o que está acontecendo. E quando você for, eu vou logo em seguida e eu vou confirmar o que você está falando. E isso acontece de fato. E a reação de Davi é dizer para Natã, vai e unge Salomão. Sem pompa, sem festa, mas é ele quem deve assumir o trono. E isso acontece. E, de fato, no capítulo 2, verso 4, no verso 2, ele diz para Salomão, coragem, pois, e ser homem. Porque é isso que se exige daqueles que seguem a Cristo. Daqueles que seriam tipos de Cristo. Eles não poderiam demonstrar uma covardia e uma fraqueza que não se veria no Redentor, porque eles eram tipos messiânicos. Mas observe bem também o que no verso 4, capítulo 2, verso 4, é declarado. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim. Isso que está falando Davi. Dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, observe, irmãos, que o texto aqui, ele nos aponta, de fato, para Adonias como sendo um usurpador, aquele que quer tomar o lugar de Salomão. Então, nós temos, de fato, também na escatologia ou no reino inaugurado, conforme sabemos que o nome dele é chamado de Anticristo, embora haja dito por João, no primeira epístola dele, no capítulo 3, que ele diz, filhinhos, eis que é chegada a última hora e que já há entre nós os anticristos, mas ainda virá aquele que será o anticristo. Então, de fato, da mesma forma que nós temos no cumprimento do Redentor, aqueles que querem tomar o seu lugar, a sua glória, a sua adoração, a sua honra, também aconteceu isso no decorrer da história, até mesmo para que essa mensagem agora ficasse compreendida de uma forma um pouco mais ilustrada pela história e pelos eventos históricos. E nós temos aqui Adonias, ele agindo com maldade. E observe bem, quando ele chega, verso 14, no verso 14, o verso 15, para ser mais exato, no verso 15, quando ele vai até Betseba, ele mente dizendo, eu vim em paz, eu estou em paz aqui. E observe bem que a palavra shalom, no hebraico, ela não significa apenas ausência de conflito. A ideia de shalom, ela é muito mais rica de significado. Não é apenas ausência passiva de conflito, mas é a ideia de eu vim promover prosperidade. Eu vim promover o bem. Eu vim promover aquilo que realmente dá satisfação e alegria, segurança. É por isso que ela pergunta a ele, é de paz a tua vinda? Ele respondeu, é de paz. Observe bem o orgulho, a arrogância de Adonias. Ele diz aqui no verso 15, bem sabes que o reino era meu. Isso nunca tinha sido prometido a ele. Isso nunca havia sido dito a ele. Deus
nem nenhum dos profetas, nem o seu próprio pai Davi havia criado qualquer expectativa de que ele seria o sucessor. Mas ele, enchendo de si mesmo, exaltando-se, disse: eu reinarei. Mas observe bem que ele vai, de certa forma, dizer que Deus errou. Porque é isso que fica subentendido. O reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Quer dizer, eu era um cara popular, todo mundo me queria sobre o governo. Mas Deus errou e tirou de mim o reino e deu para Salomão. É o que ele diz aqui, porque o Senhor, ele o concedeu. Deu para Salomão. Salomão parece-nos que não era um homem de um punho aguerrido como seu pai. Quando nós lemos a narrativa, tanto de Reis como de Crônicas, e vemos sobre Salomão, de fato ele era um pacificador. Ele não era um homem dado à guerra e parece que Deus o preparou para que ele de fato fosse alguém que fosse reinar em paz e tivesse um espírito mais diplomático. E nós vemos isso de fato quando ele entra em contato com reis, até a própria rainha de Sabá vem a ele e ela fica admirada com a sua sabedoria. De fato, ele era um homem dado ao estudo, à intelectualidade, ao conhecimento, à pesquisa, à composição, à poesia. Não é o tipo de pessoa que fica pensando em como que se monta e desmonta uma barra de ponto .50, por exemplo. Né? Mas era alguém que realmente estava preocupado em como compor literatura. De fato, Chokmah, que é o estilo literário que inicia dentro desse período do reinado de Salomão, é um período próspero da literatura, da sapiência, do conhecimento, da pesquisa e da prosperidade em geral. Mas aqui nós temos Adonias dizendo: eu vim cá, apesar de fazer esse desabafo com a senhora, apesar de dizer o que eu penso, eu quero dizer que eu sou em paz, né? Eu que mereço ser rei, o povo me quer como rei, né? Seu filho não serve para ser rei, Deus errou em colocá-lo como rei, mas eu vim em paz, eu só vim fazer um pequeno pedido. Peça para ele que me dê Abisag Sunamita como esposa, só isso. Os irmãos lembram quem é essa jovem? É a última concubina de Davi na velhice. Aquela que cuidou de aquecer os seus pés, aquela que limpou ele durante a sua velhice e ficou cuidando dele até o momento da morte. De fato, parece que legalmente falando, ele poderia tê-la como esposa, porque de fato ela não tinha sido tornada esposa de Davi por não ter sido consumado o ato. Mas ainda assim seria um agravo moral, porque publicamente ela havia sido apresentada como concubina pertencente a Davi. Então, não por causa do ato consumado, mas por causa da relação estabelecida. Isso causaria escândalo. E isso poderia tornar-se num argumento político para dizer assim, como Absalão. Lembra quando Absalão ele quis afrontar o pai dele? Ele pegou as concubinas do seu pai, montou uma cama no lugar público e teve relações com elas. E ele então ali esteve afirmando o seu poder e dizendo que o seu pai não tinha moral para reinar, porque ele sim era alguém que estaria assumindo a direção agora e o governo do reino. De uma forma um pouco mais sutil, de uma forma menos confrontadora, mas não menos escandalosa e não menos ofensiva, Adonias estava seguindo os mesmos passos. Ele montou uma carruagem igual, ele tinha a mesma arrogância de Absalão, a mesma aparência de beleza, e agora ele também queria uma das concubinas de seu pai, para que ele pudesse fazer o processo de usurpar o reinado. Bom, o fato é que nós não sabemos se Betseba ela foi ingenuamente fazer o pedido, ou se ela foi ao seu filho Absalão e dizendo assim, ó, o camarada lá está querendo aprontar, e ele está pedindo esse negócio. Eu sou da opinião que parece que ela foi de forma ingênua, ela não entendeu a artimanha, ela não entendeu a articulação de Adonias, e ela chega.
E fato é a resposta dura que Salomão dá à sua mãe, dizendo: você não quer também me pedir o reino para o meu irmão? Porque Salomão percebeu a estratégia do seu meio-irmão Adonias. Percebeu que a questão, embora poderia passar desapercebida por alguns naquele primeiro momento, como passou pela sua mãe, e aí estou interpretando assim, mas para Salomão ele percebeu a sagacidade de Adonias em agora articular novamente um golpe contra ele, desmoralizando. Observe bem aqui, o texto agora, no verso 23, diz: e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Então, Salomão naquele momento ele diz: olha, não dá para manter ele vivo. É meu meio-irmão, ele também é um príncipe de Israel, mas ele é um homem que está pedindo para morrer. Em outras palavras seria isso. Ele está pedindo para morrer, ele pediu para morrer. Porque ele já intentou uma vez, meu pai o poupou. E agora eu estou assumindo o trono, eu assumi o trono. E ele está novamente fazendo um atentado público contra mim. E de fato foi o que aconteceu. Ele então ordena a Benaia, filho de Joiada, que vá lá e ele se lança contra Adonias e o mata. Esse é o primeiro caso. Então, o primeiro caso de alguém, e qual era o pecado dele? Tentar usurpar, tentar de forma ilegal, de forma com artimanha e maldade, não só desmoralizar Salomão, mas articular usando a própria mãe de Salomão para cegá-lo no seu pedido, para iludi-lo no seu pedido, para apresentar uma forma ingênua, mas altamente perigosa, que poderia desmoralizar, que poderia então enfraquecer o reinado de Salomão ali naquele primeiro momento. Bom, o segundo caso que nós temos então de execução para que o reinado dele fosse estabelecido é quanto ao sumo sacerdote Abiatar. Abiatar era sacerdote e o pecado dele foi de apoiar Adonias quando Adonias fez a festa. Quando Adonias fez a festa, então declarando-se rei, estava ali então uma das principais, se não a principal figura religiosa de grande importância no reino, apoiando o que supostamente seria o novo rei. Não mais dando o seu apoio a Davi na sua velhice, nos seus momentos finais, e não fazendo a vontade de Deus e nem de Davi, manifestamente em Davi, de apoiar Salomão, mas apoiando Adonias num golpe de estado. Mas observe bem que apesar de Salomão dizer para ele: és homem digno de morte, você merece morrer pelo que você fez, você é um homem que cometeu alta traição, você é um homem da mais alta confiança no reino, você é o homem que é responsável de uma vez por ano oferecer o Yom Kippur, o dia do perdão, a consagração do povo e a expiação do pecado de toda a nação, e você se faz aliado de alguém que vem agir contra mim, você merece morrer. E observe bem, nós temos aqui dos 3 ofícios de Cristo, 2, o ofício real entrando em conflito com o ofício sacerdotal. E por isso que a gravidade do pecado de Abiatar não era apenas uma traição política, mas era de alguém que estava também entrando em confusão, ou promovendo confusão nos ofícios do Messias, e dividindo aquilo que deveria ser a unidade da mediação do povo. O rei, enquanto ele governa sobre o povo e manifestando a soberania e a providência de Deus, o sacerdote é responsável de representar o povo de Deus diante de Deus.
E o profeta é responsável de representar Deus diante do seu povo. Então é essa relação, enquanto o profeta fala da parte de Deus ao povo, o sacerdote fala da parte do povo a Deus, e o rei ele governa sobre todos, manifestando a soberania e a providência deles. Então esses três ofícios eles precisam andar de forma articulada, perfeitamente ajustada, porque eles apontam para aquilo que é o Messias, o nosso Redentor. Fazendo-se amigo ou companheiro de um golpe, de uma traição, Abiatar ele se torna merecedor de morte. Mas observe bem o que ele diz aqui na segunda metade do verso 26. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições do meu pai. Mas apesar do seu pecado ter sido grande, o seu pecado ter sido altamente ofensivo, seu pecado ser um pecado de alta traição, o seu pecado ser de um escândalo nacional, eu não vou matar você por causa de coisas que você fez no passado. Você chorou com meu pai, você consolou o meu pai, você foi um instrumento de Deus para abençoar o meu pai e cuidar dele. E observe bem, irmãos, isso é algo muito importante. Deus, apesar dos nossos pecados, Ele nos honra, Ele cuida de nós diante dos nossos pecados. Quando Ele promove virtude em nós, Ele promove graça em nós, e a graça dele nos protege até mesmo da consequência dos nossos maiores e mais terríveis pecados. Isso é graça. Não é mérito nenhum nosso. Porque essa mesma palavra que se voltou contra Abiatar, diz assim, você é digno de morte. A cada dia nós merecemos ouvir essa palavra da parte de Deus. Você é digno de morte. De fato, nós não somos mais réus de condenação, mas nós somos réus de culpa. Nós podemos dizer, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós aqui, e até mesmo quando pós-juízo, glorificados diante de Deus, sempre teremos a nossa consciência dizendo, Cristo morreu por minha causa. Foi por causa dos meus pecados que o meu Redentor sofreu lá na cruz, e ele recebeu uma condenação, e a ira de Deus o esmagou ali no meu lugar, e era eu que merecia aquilo. Eu sempre vou ser réu de culpa. Então, observe, o texto aqui diz, de fato, você merece morrer. Por eu não vou te matar, por causa do que você fez ao meu pai. Se você for comigo lá para 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Verso 29, verso 30. O texto diz assim, Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Lembra qual foi esse momento? Foi nos dias em que Aitofel aconselhou Absalão para que ele agisse contra o seu próprio pai. A arca estava sendo levada, seria motivo de alegria. Mas diante da traição do seu filho, Absalão, também envolvido num golpe de Estado, na tentativa de usurpar o trono e dar cabo à vida do seu próprio pai, Davi, Davi não conseguia sentir alegria naquele momento. Abiatar foi um dos homens que consolou ele e cuidou dele. Por esse motivo, Deus foi misericordioso em preservar e honrar aquele cuidado. Mas não houve isenção quanto ao pecado. Diz assim, então ficou tudo bem, então. Não. Pecados, eles
por vezes, têm consequências, porque a misericórdia de Deus nos livra da condenação deles, da condenação final, mas a misericórdia de Deus, a título de disciplinar, corrigir os seus filhos e exemplar os seus filhos diante dos demais, Deus pode também nos entregar as consequências, ou tirar-nos privilégios, ou tirar-nos honras públicas, ou tirar-nos capacidades. E falando aqui aos futuros pastores, a nós pastores, aos presbíteros e diáconos, irmãos, a nós é dado uma porção de honra maior, embora essa honra ela acarrete também em responsabilidade maior, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. É verdade que nós somos tão pecadores quanto qualquer um dos nossos irmãos aqui. Todavia, se nós nos envolvermos em alguns pecados públicos, e dependendo do pecado público que ele vier a causar uma nódoa, uma mancha que pode se tornar irremovível, não no sentido de não perdoável, que Deus perdoa os nossos pecados, mas eles podem causar um escândalo permanente, ou um escândalo tão grave, tão maléfico, que isso pode nos desabilitar para o pastorado, para a liderança da igreja, para algumas situações. Você pode dizer, mas pastor, mas o Davi, ele cometeu adultério, ele matou, ele... Não pegue um exemplo isolado que tem um papel, uma figura central dentro da história da redenção. Você não é Davi, eu não sou Davi. Eu não estou assentado no trono de Judá. Eu não sou aquele que seria o antecessor do Messias. Eu sou apenas um servo que na história da redenção vai ser lembrado o nome só no dia do juízo, quando o Senhor chamar pelo meu nome, que vai receber um outro nome, inclusive. Mas até lá eu sou um Zé Ninguém no meio do povo de Deus. Então, nós não podemos usar esse tipo de argumento. O fato é que alguns pecados podem causar tamanho dano, e isso pode acarretar juízo maior ainda, em não somente me tornar impedido de exercer o ministério ou os meus dons, mas o próprio fato de eu ter dons que poderiam ser exercidos e estar impedido pelo escândalo, isso pode também causar maior agonia. Eu conheço hoje pastores que eles se veem completamente debilitados por atos falhos de sua vida. E eles são incapazes, e o próprio concílio, por uma questão de prudência, se vê impossibilitado de restaurar homens assim. São homens que sofrem por não poderem servir a igreja com o seu adorno, com seus dons, com suas habilidades. Essa é uma advertência que nós temos sobre nós. Nós temos aqui um caso de um homem assim. Um homem que, no momento de ato falho, se uniu à pessoa errada, por interesses e convicções erradas, e não ponderou a posição que ele exercia no meio do povo de Deus como sumo sacerdote. E a consequência veio, dizendo sobre ele, verso 27, expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Silo. Bom, nós temos aqui, obviamente, um pecado pessoal, um pecado cometido pelo próprio Abiatar, mas nós devemos lembrar que a providência de Deus, a soberania de Deus, ela entrelaça momentos históricos, a profecia que é garantida pelo cumprimento, porque Deus está no controle de todos os eventos, e ao mesmo tempo amarra tudo isso à responsabilidade individual. Então, embora lá Eli havia cometido o pecado de omissão e não ter repreendido e punido seus filhos, embora Deus mata os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, embora o juízo de Deus é declarado sobre Eli, inclusive se os irmãos abrirem lá, 1 Samuel, capítulo 2, tem uma expressão que por vezes ela passa batida e por vezes ela não é compreendida. 1 Samuel, capítulo 2, perdão. 1 Samuel, capítulo 2.
verso 30, 31. É acerca dessa profecia aqui que Salomão está fazendo menção. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, 31. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Observe bem o verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. A tradução aqui ela está basicamente literal, porque a ideia realmente é de cortar o braço. Aí é fazer, mas o que significa cortar o braço? É a ideia de impedir o trabalho? Bom, para quem é trabalhador braçal, isso faria muito sentido. Mas o sacerdote, ele não precisava plantar, colher, né? Ele vivia do alimento, das ofertas que eram levadas no tabernáculo. Naquele momento era o tabernáculo. Então ele poderia, depois que a carne era colocada lá, pegar um garfo de 3 dentes e tirar uma carne. Ele não podia ficar escolhendo, né? Ficar lá pescando lá, mas ele podia fazer isso. Lá, o garfo que saía era o salário dele. A ideia aqui não é de trabalho, embora fosse o exercício do ofício. A ideia é de que cortar o braço, ele estaria impedido de abençoar. Essa é a ideia. É a mesma expressão que também ocorre em Malaquias. A maldição contra os sacerdotes, lá no capítulo 2, quando diz que também Deus cortaria o braço dos sacerdotes, porque eles estavam agindo contra o Senhor e perguntando, do que temos feito contra o Senhor? Então, agora essa profecia se cumpre plenamente em Abiatar. Ela começa a se cumprir nos filhos de Eli, na própria pessoa de Eli, e agora, anos depois, uma geração depois, o próprio Samuel, que quando entrega aquela profecia era um menino, já agora falecido na velhice, tem o cumprimento da palavra do Senhor, dizendo, para que se cumprisse a palavra do Senhor que dissera à casa de Eli. Em outras palavras, irmãos, aquilo que Deus ele adverte, diz, não faça. Não é algo que fala assim, é só a nossa cultura, é só a nossa experiência, isso é só para agora. A palavra de Deus, ela é perpétua. E aquilo que ele fala é uma advertência que vai gerações. Mas observe bem agora, o terceiro caso é o caso de Joabe. Joabe, ele era comandante do exército de Israel. Ele era comandante do exército e era alguém de importância dentro das forças armadas, da segurança nacional. Era alguém que tinha o exército das 12 tribos nas suas mãos. Alguém que articulava e que, de uma forma muito temerosa, para um governante, ter o seu primeiro comandante como um adversário, era perder o reino. Então, observe bem, ele tinha o sumo sacerdote, ele tinha o comandante, o general, né, o primeiro homem das forças armadas do seu reino, se voltando contra ele e alinhando-se com Adonias. Também um homem que estava cometendo. Mas observe bem que o que Joabe percebe no primeiro momento, quando ele descobre que Adonias é morto, Abiatar é morto, é exilado. Ele agora resolve correr, ele foge, ele vai até o tabernáculo, e o final do verso 8 diz que ele pegou nas pontas do altar. Isso aqui era possível, no capítulo 1, verso 50, observe bem aí, capítulo 1, verso 50, Adonias fez isso, né? Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então, descoberto o golpe de Estado, ele falou assim, vou ser morto. Ele corre. A simbologia o altar, ele tinha, mais ou menos esse tamanho aqui, ele tinha chifres assim, eram pontas envergadas para fora. O que era possível, e isso convencionou no Antigo Testamento,
ou no período de Moisés, que se alguém que cometesse um crime sem a intenção de matar, ou que matasse em legítima defesa, e obviamente os vingadores da família poderiam vir contra ele, e ele não estivesse em condições de correr para a cidade de refúgio, ele poderia então ir até o tabernáculo e ficar segurando lá, e depois ser escoltado pelo sacerdote até a cidade de refúgio, comprovada diante do exame dos juízos que de fato não houve intenção de matar. Adonias, apesar de ter realizado de forma perversa, ele foi poupado por Davi e poupado no primeiro momento do reinado de Salomão. Mas no segundo momento ele realmente foi morto. No caso de Joabe, a pergunta é, por que ele não foi morto? Ou por que ele não foi poupado se ele fez o mesmo ato, ele correu? E aí, ele certamente correu pensando, eu sou um traidor, então eu vou correr lá e Salomão vai me poupar, como ele poupou Adonias no primeiro momento. Então eu tenho esse cartucho, Adonias já queimou agora, mas eu tenho ele ainda. Eu vou lá recorrer a ele. Só que o detalhe é que havia uma dívida, você pode chamar de dívida histórica, né? Embora eu sei que a expressão tem um outro significado, mas uma dívida que antecedia esse momento. Quando o reino ainda estava dividido, a gente precisa lembrar que o reino ele esteve dividido em dois momentos. A gente só lembra da divisão dele após Roboão, né, filho de Salomão. Mas antes de Davi assumir o reinado, ele não assumiu o reinado todo de uma vez. Ele foi reconhecido primeiro pela tribo de Judá, começou reinando na cidade de Hebrom, daí os príncipes do norte vieram a ele e disseram, nós somos irmãos, nós temos o mesmo sangue, somos filhos de Abraão, reine também sobre nós. E aí o reino foi unificado, as 12 tribos, que no período final dos juízes, quase se dividiu, inclusive a ponto de quase dizimarem a tribo de Benjamim, e Saul, inclusive, lembra esse fato quando ele é abordado por Samuel, ele disse, mas eu sou de uma das tribos mais insignificantes, e aí você lembra, mais insignificantes porque a tribo dele quase foi dizimada, por causa de um pecado de um levita, que resolveu esquartejar uma concubina. Mas agora nós temos o caso de um homem que faz a mesma coisa, vai lá, segura, e nós temos Salomão dizendo, ele é um homem de sangue. Verso 31, disse-lhe o rei, faze com ele o que ele te disse. Ele disse que quer morrer lá, ele disse que quer ficar lá, então faz isso com ele. Embora ele não estava profetizando, mas a ideia seria, ele profetizou o jeito que ele quer morrer. Para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa de sangue que Joabe sem causa derramou. E aí observe bem, do que Salomão está falando? É que vem um princípio de liderança. Os liderados sempre agem e a responsabilidade recai sobre aquele que lidera. Embora você possa dizer, mas as pessoas, quem fez, embora estava trabalhando comigo, né, quem trabalha em departamento, alguma área que lidera alguma coisa assim, não fui eu quem dei a ordem, não fui eu nem sabia que estava acontecendo, ok? Mas na hora de prestar contas, você pode até pedir a demissão da pessoa que fez o problema, mas você também corre o risco de ser demitido junto. E você corre o risco de sofrer o dano junto, porque quem fez também cai a culpa sobre quem lidera. Aqui é um princípio de liderança, é um princípio de representatividade. E aqui nós temos Salomão limpando a honra do seu pai. Porque o que nós temos aqui é o memorizar, ou o trazer à memória, num ato de Joabe, em que ele mata dois homens, Abner e Amasa. Um era comandante do reino do norte, outro era comandante das tribos do sul. Está vendo? Então nós temos aqui uma divisão, num período em que o reino não havia reino ainda, mas havia uma divisão entre as tribos
do norte e sul, não só geográfica, mas talvez por motivos de familiaridade ou outros motivos que nós precisaríamos levantar. Mas o fato é que ele vai lá e mata esses dois e ele se faz o comandante. A coisa levou tempo. Davi não sabia, mas aí depois tomou conhecimento. E agora não tinha como tratar do problema, porque em períodos de guerra, você tem adversários, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E Davi tinha que se valer de alguém que, embora ele não tinha como confiança, era alguém que manchava a sua honra, era alguém que era motivo de vergonha para ele, mas era alguém com quem ele precisava contar naquele momento, mas que também era um problema que precisaria ser tratado. E que Davi agora na velhice, na enfermidade, não tinha mais como resolver isso. Mas observe bem, a morte dele não se dá só por causa disso. Deus, na sua providência, entrega mais uma vez este homem aos desejos do seu coração, e agora ele se revela como sendo alguém que ele sempre foi, alguém de não confiança, alguém que estava pronto a trair Davi, e apenas precisava de uma ocasião, e a providência de Deus proveu a ocasião para isso, na pessoa de Adonias. Bom, o resultado foi que ele foi morto, e mais um dos problemas de Davi, pós-morte, foram resolvidos. O quarto e último caso, você pode perguntar assim, mas pastor, o caso de Simei não foi um caso de traição. Ele não se aliou a Adonias. Ele não foi alguém que agiu contra Davi politicamente. Ele não pretendeu em nenhum momento tirar Davi de forma articulada. Pelo contrário, Davi inclusive prometeu preservar a vida desse homem. Por que motivo Simei morreria? E aí nós precisaríamos voltar lá, primeiramente em 1 Reis, melhor, 1 Reis, capítulo 2, verso 8. Então, observe aí. 1 Reis 2, verso 8. Quando Davi, já no seu momento final, ele chama Salomão e começa a dar conselhos e orientações de alguns problemas que precisavam ser resolvidos. E é por isso que, a partir do verso 13, esses problemas começam a ser resolvidos, embora a resolução não é arbitrária, não é despótica, não é tirana, mas Deus provê, entregando estes homens aos seus corações para a coisa começar a resolver. E assim, bom, já matou Adonias, já matou Abiatar, já matou Joabe, vamos pegar logo o último que falta aqui, acabar logo com essa conversa, fechar a conta. A ideia era, vamos fechar a conta logo. Já que tem que fazer, vamos fazer logo. E aí chegou a hora de Simei. Só uma observação, esse aqui não é o Simei que ocorre lá no capítulo 1, acho que é verso 8, verso 8. No capítulo 1, verso 8, nós temos um Simei sendo mencionado entre Natã e um camarada chamado Rei. Não é esse Simei aqui, esse aqui é outro, é um anônimo, é um xará dele. Esse Simei aqui, ele está narrado lá em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. Quando Davi, voltando e, na verdade, fugindo de Absalão, passando um momento de depressão, de angústia, de grande dor no coração, acompanhado pelo seu exército, no capítulo 16 de 2 Samuel, verso 5, e aí eu peço aos irmãos que atentamente me acompanhem na leitura até o verso 9, e depois do verso 12 ao verso 13. Diz assim, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul. Então observe bem, Simei era parente de Saul. Então era alguém que nutria mágoa no seu coração contra Davi, porque Saul havia sido morto e a morte de Saul possibilitava o trono de Davi. E aí, obviamente, quem tem amargura, ele não consegue trabalhar de uma forma justa o seu raciocínio.
Sempre ele trabalha a partir do processo de culpa, de condenação e de oposição. Com cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Era o que Simei dizia para Davi. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eixe agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Aí Davi falou, não, deixa ele. Deixa ele. Verso 12 ao verso 13. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei, ia ao longo do monte, ao lado deles, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. 1 Reis, capítulo 2, verso 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. E agora chegou a hora de Salomão cuidar desse homem. Porque ele era um problema. Ele era alguém que continuava amaldiçoando o rei. Ele era alguém que era um homem amargurado contra o rei. Só que Davi havia jurado a ele que não poderia matá-lo. E aí Davi passa a responsabilidade para Salomão e diz assim, você deve usar de sabedoria para fazer isso. Em outras palavras, você não pode matar ele arbitrariamente. Chega lá agora, ó, meu pai morreu, ele prometeu, eu não prometi. Aí usar de casuística, né? Ele disse, eu não disse nada, então a dívida é com meu pai que te devia, eu não te devia, então eu posso te matar. Não, a palavra continuava valendo. Só que, novamente, nós vemos a providência de Deus, não somente concedendo sabedoria a Salomão para resolver um problema, mas a providência de Deus entregando Simei ao seu coração para que ele se mostrasse no homem perverso que ele era. Ele não era apenas um homem amargurado, mas ele sim era um homem perverso, um homem de coração mau, conforme o texto diz no verso 44. Salomão, ele estabeleceu uma prisão domiciliar, né? Obviamente não seria domiciliar porque ele poderia andar por toda a cidade. O limite dele era até o rio Gibom. Então você pode ir até ali, né? Passou dali, se você sair, você estará se auto-sentenciando à morte. E ele achou uma palavra boa, elogiou a sabedoria do rei, etc. E o texto nos diz que, passados 3 anos, 2 de seus escravos fugiram, foi à região de Gate. Ele, sabendo que eles estavam lá, foi atrás, os buscou. E o rei, sabendo que ele estava, então, descumprindo a sua palavra, a palavra que ele jurou ao Senhor, quebra do 9º mandamento, quebra do 3º e 9º mandamento, ele então agora se tornava réu da sua própria boca. Um homem que usou a sua boca para amaldiçoar, usou a sua boca para jurar, agora pela sua própria boca se condenou. E então ele é levado à morte a partir daí. Bom, nós temos várias aplicações. A primeira delas, vindo obviamente ao ponto, nós temos Salomão resolvendo os grandes problemas que o seu pai estava enfrentando. Riscos, ameaças que colocavam em perigo a sua liderança, o seu reinado nesse momento de transição. E aí nós precisamos aprender, irmãos, que momentos de transição, quer seja quais forem na nossa vida, nós não podemos fazer eles com grandes margens de risco, né?
Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, pondere. O Senhor Jesus contou a parábola da construção da torre. Ele diz que nós devemos então calcular. Nessa seguida, essa parábola, com a mesma ideia, ele contou a parábola de um homem que vai à guerra. E ele precisa saber quantos homens ele tem, quantos demais tem o adversário, para saber se ele precisa fazer um acordo, um tratado de paz, ou se ele pode ir à guerra e não se tornar motivo de vexame. Salomão estava aqui passando um momento de transição dentro da história da redenção. Ele sabia do fardo, ele não poderia ser o elo fraco. Ele não poderia correr o risco de romper na segunda descendência de uma linhagem em que Deus havia prometido estabelecer o trono de Davi. Ele dependia da direção de Deus, é verdade. Ele dependia da providência de Deus. Ele dependia da vontade de Deus. Mas ele não podia fraquejar. Ele não poderia se acovardar. Especialmente porque o seu próprio pai havia dito a ele, no capítulo 2, verso 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. E aqui nós vemos que ele precisou ser homem. Ele precisou realmente ter a coragem daquele que é o homem perfeito, daquele que é o Senhor. Não um mero moralismo, né, que a gente às vezes ensina para os nossos filhos, olha, o homem que é homem não chora, o homem que é homem... Não faça isso com o seu filho, é uma violência, né? O homem que é homem suporta, não o choro, mas suporta a ira e a vontade de agredir o outro. Homem que é homem, ele olha para Cristo e não para os super-heróis de filme que matam os seus adversários. Homem que é homem, ele dá a face direita, a outra face, quando uma lhe é agredida. Homem que é homem, ele consegue olhar para os seus adversários e dizer, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se existe algo que nós precisamos odiar, e para que a ira nos foi dado como um dom de Deus, é irar-nos contra o nosso pecado, irar-nos contra a injustiça e contra tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. E nesse momento, a ira de Salomão, embora sabemos que ele é homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele estava vivendo naquele momento e cumprindo a vontade de Deus, em executar Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Porque estes homens, eles não eram apenas representantes ou figuras ou personagens na história que ameaçavam o seu status político. Eram homens que de fato faziam tipo dos inimigos de Cristo. Homens que prometem reinar. E nós temos, ontem eu estava dando uma palestra sobre escatologia, na Igreja Presbiteriana de Vila Nilo, e pediram para eu falar sobre os sinais dos tempos, né? Então estou com o assunto bem fresco aqui, estou tomando cuidado até para não misturar muito o assunto. Mas o grande detalhe é que estes inimigos, eles estão se levantando. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos saber de que lado nós estamos. Mas pastor, eu sou crente, é claro que eu estou do lado de Cristo. Sim, que bom. Pela graça de Deus, se você é cristão, é salvo em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Mas nós temos muitos cristãos, nesses tempos pós-modernos, se alinhando ao lado da trincheira dos inimigos de Deus. Se alinhando com ideologias, com doutrinas, com políticas públicas, defendendo aborto, defendendo tudo quanto é imoralidade, e ainda dizendo, eu sou crente. Nós devemos tomar cuidado com essas coisas, meus irmãos. Não basta você apenas dizer, eu sou salvo pela cruz de Cristo, se a sua mente não trabalha com ideias e não trabalha com a verdade de Cristo. O Evangelho não é apenas para o domingo.
O evangelho não é apenas para o momento que você fecha os olhos para orar, ou que o momento que você, na sua esfera da religião, isolado do trabalho, talvez isolado das suas ideias políticas, dos seus conceitos econômicos, do seu conceito de entretenimento, do seu conceito de trabalho, do seu conceito de estudo, do seu conceito ou esfera, como que dissesse, não, religião é uma coisa, trabalho, política, entretenimento, são outras áreas diferentes, não tem nada a ver. Nós precisamos lembrar que não existe um lugar sequer nesse universo, nenhuma esfera está isenta do senhorio de Cristo Jesus. Nenhuma área da nossa vida, nenhuma área de comprometimento, nenhuma esfera de relação da nossa vida pode estar divorciado do senhorio de Cristo. Porque Abiatar não deixou de ser sacerdote enquanto estava alinhando-se a Adonias. Joabe não deixou de ser o comandante do rei enquanto estava comendo com ele à mesa. Com ele, digo, Adonias. Mas esses homens, apesar de exercerem cargos, ofícios, posições na sociedade e diante do povo de Deus que envolvia o desdobramento da história da redenção, naquele momento eles estavam atuando dentro das fileiras de Satanás, contra o ungido do Senhor, que viria através da linhagem de Salomão, de Davi, através depois de Salomão. Então nós não podemos ignorar essas coisas. Nós não podemos, irmãos, descuidar delas. Um outro ponto de aplicação é que a soberania de Deus, em momento algum, anula a responsabilidade humana. Isso aqui é sempre bom, como calvinista, a gente lembrar desse ponto, né? Ah, mas foi porque Deus determinou. Sim, meu irmão, eu sei que foi Deus que determinou. E a gente está, graças a Deus, bem doutrinado nesse assunto. Mas observe bem o que Deus determinou, mesmo lá, o que Deus dissera a Eli. Foi pecado de Eli. Foi pecado dos filhos de Eli, foi pecado de Abiatar. A providência de Deus nos entrega para os nossos corações e a palavra de Deus vem a nós como chegou a Caim, o pecado está à porta, cabe você dominar o mal. Nós somos advertidos. E Deus nunca é um arbitrário na sua soberania e diz assim, eu puni porque eu quis punir. Não. A Bíblia sempre deixa bem claro que a punição, o juízo, a disciplina, a correção do Senhor sobre os seus filhos ou sobre os seus inimigos é por causa dos seus pecados. Então nunca você poderá dizer assim, Senhor, está acontecendo isso na minha vida porque foi a fatalidade, né? Não. Senhor, o que o Senhor está corrigindo? Por que o Senhor está conduzindo as coisas assim? Dá-me discernimento, dá-me sabedoria, dá-me entendimento. Porque enquanto eu não aprender, não valeu o crescimento, não valeu a lição. Porque de fato todas as coisas elas vão cooperar para o meu bem e o bem daqueles que amam a Deus, dentre os quais eu faço parte, para que eu seja conformado, eu estou sendo modelado pelas mãos do oleiro para ser conforme a imagem do seu filho. Nós que somos filhos de Deus. Terceira aplicação, nós temos aqui a aliança de Deus se cumprindo. E é interessante porque em nenhum momento do texto você lê a palavra aliança ou pacto. Mas ela está na sua estrutura sendo revelada aqui. O rei, que é um ofício da mediação, o sumo sacerdote, que é um ofício da mediação, mas um outro elemento presente aqui o tempo todo, inclusive é a causa de relação, de vínculo e de prova material para que as coisas aconteçam e sejam executadas, é o juramento. O juramento não é algo isolado, o juramento é algo que dentro do pacto, da comunidade da aliança, é um elemento essencial da aliança. Porque quando Deus ele quer estabelecer algo, ele jura por si mesmo, porque ele não tem algo maior do que ele.
E ele nos chama para uma relação de juramento também, de aliança, e essa aliança se dá por meio do juramento. Por isso que para nós, os votos de profissão de fé são juramentos, os votos de ordenação são algo altamente importante, porque nós precisamos entender isso dentro da estrutura da aliança. E aí você observa, por exemplo, capítulo 2, verso 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver. Verso 27. Expulsou, pois, Salomão Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera. E aí nós vamos lembrar que o Senhor havia jurado para Eli que a descendência dele seria cortada. Então ele está fazendo eco a um juramento que não caduca até que se cumpra. Você tem no verso 31 a palavra de Joabe se volta contra ele. Verso 31, disse-lhe o rei: faze como ele te disse. Ou seja, ele não falou que quer morrer lá? Por quê? Mas peraí, pastor, mas ele só disse, foi um desabafo. Não, ele estava agarrado. Ele disse: se for para eu morrer, eu quero morrer aqui. Porque a ideia de agarrar no chifre ou na ponta do altar era a ideia de alguém que estava clamando pela misericórdia de Deus, um Deus de aliança. E quando ele, que não era inocente, mas era um assassino, e agora remontava um traidor, ele estava fazendo um juramento diante de Deus. E o Deus de aliança não aceita juramentos manchados de pecado e de sangue. Mas encerra-se, verso 42. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei dizendo? E aí novamente você tem um outro homem que, invocando o nome do Senhor, fazendo um juramento pactual diante do Senhor, o fez de forma leviana, mesmo que aquilo custasse a própria vida dele. E aí nós precisamos tomar cuidado com o que nós prometemos, com o que nós juramos, especialmente dentro de uma relação pública em que envolve o nosso compromisso com Deus. Mas mesmo que nas nossas conversas mais triviais, o Senhor Jesus nos lembra que o nosso sim deve significar sim, e o nosso não, ele deve significar não. Porque nós somos um povo da aliança, um povo da verdade, um povo que ama a verdade, porque ama o Deus que é verdadeiro e que é a verdade. Meus irmãos, a paz não se alcança e nem a prosperidade se alcança ignorando problemas e desafetos. Essa é uma mensagem geral, encerrando. Então, se nós queremos, em algum momento na nossa vida, prosperar, não no sentido, pastor, eu quero ter carro, trocar de apartamento, não. Se Deus te der isso aí, louvado seja o Senhor. Deus pode fazer com que alguns dos seus filhos sejam, nesses tempos, recebam bênçãos temporais e prosperem, e a alguns ele dá dons de administração e abre portas, enquanto a outros a gente fica torcendo por mês não ter 30 dias, e se todo mês fosse dia 28 de fevereiro, ajudava, né? Mas o grande detalhe é que nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele é o Deus que cuida de nós, e que se nós quisermos andar prosperamente, a ideia de prosperidade é debaixo da bênção do Senhor, contando com a providência dele, sendo ricos naquilo que realmente a Bíblia nos diz que é o que Deus valoriza, o que é de valor diante de Deus, para que haja contentamento no nosso coração. Nós não conseguiremos fazer isso enquanto nós arrastarmos conosco os nossos problemas, pecados não tratados, desafetos não resolvidos, enquanto o nosso coração estiver carregado de amargura, enquanto nós olharmos para pessoas
em que sabemos que temos que resolver. Eu sei que é difícil porque a própria Bíblia diz: o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Nós não vamos conseguir agradar e nem ser amados, ou talvez não conseguiremos amar, quando eu falo amar no sentido afetivo, todos de igual forma, ou talvez muitas pessoas. Talvez algumas pessoas servirão para nos lembrar que nós somos fracos, pecadores, e que nós não somos capazes de nós e por nós mesmos perdoar como Cristo exige de nós. E é aquele momento em que nós realmente olhamos para Cristo e dizemos: Senhor, só o Senhor pode me capacitar a perdoar, sim. Porque naturalmente o meu coração, ele é pecador. Mas nós vemos nessa história, irmãos, o Senhor Jesus sendo revelado. O Senhor Jesus, ele venceu ao ser levantado na cruz. O Evangelho de João diz isso. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele matou o nosso verdadeiro, ele venceu o nosso verdadeiro adversário, que é Satanás. Ele dominou sobre o mundo. E ele tem poder para mortificar os poderes da carne. De modo que nele os nossos inimigos não podem mais vencer sobre nós. De modo que, por causa dos nossos inimigos, nós não mais seremos condenados em Cristo Jesus, por meio da obra que Ele realizou. E Ele nos capacita a amar, a perdoar, a andar como Ele andou, a manifestar a glória dEle, para que Ele, Salomão era um pacificador, foi o rei pacificador, o rei que trouxe Shalom, mas ele caiu, envolveu em vários problemas, e o livro de Eclesiastes é uma confissão meia-culpa dele posterior. O nosso príncipe da paz, ele nos pacificou, matando o nosso velho eu, ressuscitando-nos nele e fazendo-nos assentar nele nas regiões celestiais, de modo que nós não temos inimigos. Se nós temos desafetos, são desafetos criados pelos ídolos do nosso coração e não por causa da glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.